Uma histórica explosão nivelou Beirute. Uma monstruosa explosão que sacudiu a humanidade até o cerne. Profecias de 4 de fevereiro de 2013. Cumpriu-se perfeitamente da forma mais atemorizante. E os poderosos profetas do Senhor viram esta monumental explosão. Lá atrás, em 4 de fevereiro de 2013. Deste depósito no porto de Beirute ser construído. E eles vieram ao vivo na Rádio Global e deram a seguinte profecia. Na rádio Jesus is Lord. Well, the Lord has spoken with me. Bem, o Senhor falou comigo nesta noite passada. O Senhor falou comigo a respeito de um grande evento que vai acontecer novamente nesta noite passada. O Senhor falou comigo a respeito de um grande evento que vai acontecer aqui na Terra. Eu vejo uma enorme explosão. Haverá uma explosão muito enorme e eu vejo naquele sonho, o Senhor me mostra uma enorme explosão. E naquele sonho eu vejo muita nuvem de uma fumaça muito preta, uma nuvem de fumaça. E aquela nuvem sobe em nuvens até o céu e cobre uma área muito grande. E novamente parece mais como que armas químicas ou produtos químicos que vão explodir. Parecem mais com armas químicas. Então, novamente, o Senhor falou comigo em um sonho nesta noite passada. Haverá uma enorme explosão. E parece que a fumaça preta escura que sobe daquela explosão é químicos que se dispersam pelo ar, espalham-se pelo ar. Esta fumaça espalha-se pelo ar. Parece uma explosão de armas químicas ou químicos. Mas isto vai visitar a Terra, isto vai acontecer na Terra. Mas novamente haverá uma explosão enorme e a fumaça que sobe de lá, o Senhor me mostrou que é uma fumaça escura, muito, muito escura. Que fala de químicos. Esta fumaça mostra que há químicos que sobem. Haverá uma enorme explosão que levanta uma enorme nuvem de uma nuvem densa e escura. E então esta fumaça se espalha pelo ar. Que aqueles que têm ouvido ouçam a voz do Senhor, Ele falou. E quando estas coisas acontecerem, vocês saberão que certamente, sim, o Messias está vindo. E quando o tempo determinado se aproximava, os mais poderosos e glorificados profetas do Senhor foram ao vivo no ar para alertar os habitantes da Terra na Rádio Global. O Senhor Jeová, Ele falou comigo hoje, perto de 1h, entre 1 e 2 horas. Isto é urgente. O Senhor me levou a um lugar, a um complexo de prédios naquele lugar. Então, repentinamente, nós começamos a correr. O Senhor me colocou lá, então nós começamos a correr. As pessoas corriam por suas vidas.
o teto, e então nós pensávamos que era um terremoto, porque as paredes estavam caindo. Entretanto, eu vejo no teto uma explosão através do teto, uma explosão através do teto. E enquanto nós corríamos para o próximo prédio do lado de fora, nós encontramos muito estilhaço, que seria reminiscência de um terremoto. Então, nós estávamos correndo e perguntando, será isso um terremoto? Então, nós estávamos correndo e todos gritavam, era um terremoto. Eles gritavam, é um terremoto. Porque nós estávamos vendo muito vidro quebrado, muitas paredes caindo, e neste prédio, o teto, uma grande explosão através do teto. Então, novamente, eu parei e perguntei, isso é um terremoto ou uma explosão? Então, nós corremos para o próximo prédio e nós temíamos que era um terremoto e nós procurávamos onde nos esconder. Nós pensávamos que era um terremoto porque todos gritavam, terremoto, terremoto. Enquanto nós corríamos, nós encontrávamos muitas paredes desmoronadas. Então, quando nós chegamos lá, uma outra explosão, pum! Então, neste lugar, neste complexo de prédios, neste sonho, mas nós estávamos correndo e gritando e dizendo... E as pessoas diziam, terremoto, terremoto, e nós estávamos correndo muito violento. As pessoas estavam correndo, uma situação temível, nós não tínhamos para onde correr, porque estava por toda a parte. Nós corremos de todos para outro prédio, mas naquele prédio principal é onde houve o abalo, e então o teto explodiu, nós corremos para o próximo prédio, então encontramos muito vidro quebrado, e as paredes desmoronando, mas nós descobrimos que o outro prédio também estava sacudindo. Então, uma situação muito temível, eu vejo muitas pessoas correndo, eu vejo uma séria emergência, as pessoas corriam tentando esconder, mas não tinha para onde ir. Porque aquela tremenda explosão sobre o teto e uma grande fumaça sobre o teto, e nós corrimos para outro lugar, mas vimos que aquele lugar também estava sendo sacudido, então tudo estava prestes a explodir e a desmoronar. Então, novamente, o Senhor falou comigo hoje, Ele me levou a um lugar, é um prédio, eu posso ver as pessoas sentadas lá conversando, parece um grande complexo de prédios, então, repentinamente, nós começamos a correr e as pessoas gritavam, terremoto, terremoto. O prédio sacudindo e desmoronando. Mas quando nós saímos, nós vimos uma explosão acima no teto. Então, enquanto corríamos, nós estávamos com medo de ir para o próximo prédio, porque havia muito vidro quebrado, paredes desmoronavam, e também o outro prédio estava prestes a desmoronar. Então, estes são os sinais de que o Messias está vindo. O Senhor agora está purificando a adoração e os corações dos homens para prepará-los para a vinda do reino de Deus. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. Shalom. E um mês antes desta profecia se cumprir, os mais poderosos profetas do Senhor disseram o seguinte na transmissão, durante a transmissão global. E neste dia 5 de junho de 2020, eu vejo a profecia de um evento muito violento que está vindo na Terra e uma grande explosão acontecendo ao mesmo tempo na Terra. Muito violenta. E quando veio 4 de agosto de 2020, as temíveis palavras dos dois temíveis profetas de Apocalipse capítulo 11 se cumpriram temivelmente em Beirute, quando uma monumental e mortal explosão sacudiu Beirute. Beirute, Líbano, Porto de Beirute.
Houve uma explosão massiva, quero dizer, algo como eu nunca tinha visto antes. Na verdade, como um terremoto seguido de uma tremenda explosão, como um terremoto. Eles disseram que a explosão em Beirut foi equivalente a um terremoto de 3,5 de magnitude. The scale of the explosion is just astonishing. Mais de 100 pessoas mortas. Far from the port where the blast was centered, and the damage is up to 10 kilometers away. A explosão foi sentida até 10 quilômetros de distância. Praticamente toda a cidade foi afetada. O abalo foi sentido até em Chipre, mais de 300 quilômetros de distância. Esta foi a primeira que veio por volta de 6 horas da tarde no porto de Beirut, levantando uma nuvem de fumaça e flashes de luz que foram capturados pelos residentes que estavam próximos. Mas ninguém podia imaginar o que viria em seguida. Uma segunda explosão massiva, que o abalo foi como um terremoto. O Senhor falou comigo a respeito de um grande evento que vai acontecer. Eu vejo uma explosão muito enorme. A explosão mudou milhares de vidas em uma questão de momentos. Esse deveria ter sido o dia melhor da sua vida, enquanto essa noiva está pousando para suas fotos de casamento. Enquanto o estrondo se faz ouvir, ela é vista correndo por sua vida. Esta loja de mobílias estava a 1 quilômetro de distância. O dono da loja disse que, apesar da grande explosão, ninguém saiu ferido.
Uma noite de horror em Beirute, quando as sirenes soavam até a manhã seguinte. A explosão nivelou, destruiu uma boa parte da cidade, do porto da cidade. Uma massiva explosão no porto de Beirute sacudiu a capital Beirute, deixando dezenas de mortos e milhares feridos. A explosão foi tão forte que foi sentida na ilha de Chipre, por volta de 200 quilômetros de distância. Primeiramente, eles acharam que a explosão parecia como um fogo distante, mas uma explosão muito maior seguiu-se, deixando muitos em choque. O governo está conduzindo uma investigação e descobriram que dos 2.750 toneladas de nitrato de amônio tinha estado no porto por mais de 6 anos. O abalo da explosão foi similar a um terremoto de 3,5 na escala Richter. Explosão. O Senhor falou comigo de um grande evento que vai acontecer. Eu vejo uma explosão muito enorme. Eu pensei que era um terremoto, porque nós estávamos gritando terremoto, terremoto, enquanto nós estávamos correndo e encontrando muitas paredes caídas, desmoronadas de vidro. Então houve uma explosão acima do teto, uma grande explosão em cima do teto deste prédio. The blast struck with the force of a 3.5 magnitude earthquake. This was the aftermath. Este foi o resultado. Dezenas de mortos, milhares de feridos. Profecia cumprida, dada em 4 de fevereiro de 2013, novamente em 12 de agosto de 2019, cumpriu-se em 7 de agosto de 2020. A explosão como nenhuma outra. A explosão em Beirute gerou ondas sísmicas equivalentes ao terremoto de 3,5. As testemunhas disseram que a explosão foi semelhante ao terremoto, como um terremoto, a imensa explosão.
Houve uma explosão massiva, quero dizer, algo como eu nunca tinha visto antes. Foi sentida como um terremoto seguida de uma enorme explosão. Nós entendemos que os hospitais estão superlotados neste ponto. Isto é absolutamente a pior coisa que poderia ter acontecido ao Líbano. Beirut, Líbano. The windows of the CNN bureau have been completely blown out. I'm looking at the buildings all around me. All the many windows. Eu estou olhando os prédios em toda a parte e vejo muitas janelas esmigalhadas, muito vidro quebrado e também estilhaços, destroços. Há uma nuvem vermelha sobre a cidade no centro de Beirute. Esta explosão que aconteceu no porto foi precedida de uma explosão que parecia como fogos de artifícios em um depósito, mas eles pensavam que era um depósito de fogos de artifício. Aqui é onde costumava ser o nosso escritório. Mas foi sentido como um terremoto seguido de uma gigantesca explosão. Todas as janelas, aqui tudo, você pode ter uma ideia do nível de dano. E este dano aconteceu, é claro, foi duplicado por toda a cidade no centro de Beirute. E foi sentido. As pessoas dizem que todo o tempo que eles viveram através da guerra civil, eles nunca tinham visto algo parecido como esse. Todas as pessoas que viveram as guerras civis no Líbano nunca pensaram. A explosão foi tão enorme que todos pensavam que era um terremoto. É claro que ninguém sabia o que era, mas foi seguido por essa massiva explosão. Todas as janelas aqui do nosso lado que estão na frente dos nossos vizinhos. Cada prédio perdeu as suas janelas, as janelas todas explodiram. Pouco depois das 6 horas do horário local, terça-feira, 8 de agosto. E os dois temíveis profetas do Senhor descreveram antes que seriam 2 explosões que iriam sacudir Beirute. Eu vejo um lugar, o Senhor me leva a um lugar, há um complexo de prédios naquele lugar. Então, repentinamente, eu vejo o teto, uma explosão através do teto, e nós estávamos correndo, as paredes desmoronando, e no próximo prédio também explosou, uma grande explosão acima do teto, e nós pensávamos que era um terremoto e procurávamos um lugar para nos escondermos. Então, houve uma explosão acima do teto, uma enorme explosão acima do teto deste prédio, deste complexo. Uma grande explosão. Uma explosão enorme sacudiu Beirut, Líbano, hoje. Primeiro houve uma explosão menor. Mas 30 segundos depois, isso. A explosão atingiu com a força de um terremoto de 3,5 de magnitude. Janelas quebradas e os prédios através da cidade, todos danificados na região do porto. Aqui é onde a explosão aconteceu. 4 quilômetros de distância na igreja de Saint-Maron, um sacerdote estava celebrando a missa.
A destruição é esmagadora. Aqui é o porto de Beirute. Os veículos virados, esmagados, aqueles que sobreviveram. Houve uma massiva explosão em Beirute, destruindo a cidade, deixando muitas pessoas mortas e milhares de feridos. O porto e todas as regiões vizinhas se tornaram como destroços. A explosão foi sentida até 5 quilômetros de distância e o som e os abalos foram até 10 quilômetros. A maior parte de Beirute está sacudida nesta manhã pela explosão mais poderosa de todas. Este é o porto, enquanto o fogo sobe. O fogo subiu com um som muito forte até a segunda explosão. Outro ângulo mostra a explosão e os prédios explodindo. Then came the bang. They filmed from passing cars miles away. Eles filmaram dos carros a milhas de distância. Uma nuvem como cogumelo ficou sobre Beirute. Foi como um terremoto. O governador correu para o cenário e então chorou. E disse para ele, que isso lembrava ele como Hiroshima. As fotos que você vê na mídia não é nada comparado com a situação no Líbano. A Relade está destruída, está arruinada, tudo tem que ser reconstruído em Beirute. Foi arruinado. A destruição é muito mais do que as pessoas veem na mídia. Beirute caiu, Beirute acabou. As pessoas estão mortas. Remains of his parents' apartment, which looked Ele veio para ver o que sobrou dos seus pais, do apartamento dos seus pais, que olhava diretamente para o porto de Beirute. E o que se vê é um panorama de... Esta pessoa deixou marcas de sangue quando estava deitada. Não dá para descrever a enormidade do tamanho desta explosão. Esta área massiva aqui é onde aquele depósito de nitrato de amônio estava. Haviam prédios inteiros aqui, havia um duty free ali. Totalmente foi varrido, desapareceu. A explosão espalhou todos os conteúdos dos containers. Aqui é o marco zero. Aqui ficou de pé as colunas dos silos que continham os estoques de cereais, de grãos. Isso significa que o país agora tem menos de um mês de suprimento de grãos. Eu quero mostrar para vocês aqui o nível de destruição. Tudo aquilo é a cidade de Beirute. Todos aqueles prédios que você vê aqui na frente são todos danificados. E eles foram atingidos nas suas bases, talvez vão ter que ser demolidos. O ministro da Economia disse que eles simplesmente não vão poder se recuperar. Então, uma massiva explosão. A força da explosão foi tão forte que quebrou janelas, arrancando as varandas e lançando-as na rua.
blast was felt more than 150 miles away, even registering on US seismographs used to measure Foi ouvido a earthquakes. 120 milhas de distância e todos sentiram como se fosse um terremoto. Pelo menos 100 foram confirmados mortos e milhares feridos. But its medics can't enter the building since it is on the verge of collapse. They lost 4 nurses themselves. Aqui era President Trump hospital. expressing sympathy last night, offering assistance from the US. Our prayers go out to all the victims and their Presidente families. Trump The sun rose Wednesday ofereceu morning, revealing ajuda. the devastating scene at Beirut's port. Aqui, no dia seguinte, revelou a devastação do porto de Beirut. Isto foi consequência de 2.750 toneladas de nitrato de amônio que estava estocado em um depósito desde 2014. The port of Beirut has been reduced to a shadow of its Porto former de Beirut bustling foi self after the massive explosion. reduzido By the government's own admission, Lebanon will need a nada international depois help de uma massiva to get the explosão. port back up and running. U.S. President Donald Trump is monitoring the situation in Beirut closely. O presidente dos Estados Unidos ofereceu condolências às vítimas e disse que os Estados Unidos estão prontos para ajudar. America's deepest sympathies to the people of Lebanon, where reports indicate that many people were killed. Hundreds more were very badly wounded in a large explosion in Beirut. Our prayers go out to all the victims and their families. The United States stands ready to assist Lebanon. We have a very good relationship Os Estados with the people Unidos of estão Lebanon, prontos and para we will be ajudar o there to Líbano. help. It looks like a Nós terrible estaremos lá para attack. ajudar, parece com India's um Prime Minister terrível Narendra Modi ataque. expressed shock and sorrow at the incident in Primeiro-ministro Beirut. He said da that the Índia country's thoughts and prayers were with the victims' families. France's President Emmanuel Macron Lamentou expressed o solidarity presidente with the da people of França Lebanon. também expressou Relief solidariedade material ao from povo do France Líbano, is being transported liberando to Lebanon. material da França Iran's que está foreign sendo minister, transportado Javad para o Zarif, Líbano. announced on Twitter that his O country is ministro ready do to Irã assist Lebanon in this time of diz need. que o seu Even país está Israel pronto has para offered to ajudar o send humanitarian aid to Líbano Lebanon, neste tempo de despite the ongoing necessidade. tensions between the two countries. Benny Israel Gantz earlier rejected também, conspiracy theories that Israel it was behind the ofereceu Beirut blast. Britain's Prime Minister ajuda Boris Johnson humanitária e expressed shock at the médica scenes that played ao out in governo Beirut. do He said Líbano. that the UK stands ready to help Lebanon. Boris Johnson diz que o Reino Unido Saudi está Arabia also pronto para expressed ajudar o condolences to the Líbano. families of the A Arábia victims. The kingdom said that Saudita it stands também in está solidarity with the government oferecendo and the people of Lebanon. condolências. Germany is working to provide immediate support to A Lebanon. Alemanha Officials at está the German provendo embassy in Beirut were among apoio those imediato. injured in the blast. Já, Australia's Prime Minister trabalhadores Scott da Alemanha Morrison já also estão sent out a sendo message of vistos solidarity. He said trabalhando, that buscando Australia os corpos stands das ready to provide vítimas. support to the Lebanese people. A Austrália está pronta para oferecer apoio ao povo libanês. Todo o governo do Líbano renunciou em seguida a esta mortal explosão. O governo libanês, depois desta catastrófica explosão, o Líbano está desmoronando. O primeiro-ministro oferece a sua renúncia ao presidente diante com o povo, passando por esta batalha que vai mudá-los. Nós queremos abrir a porta em direção à salvação nacional. O povo libanês, estou anunciando hoje a renúncia deste governo. Uma capital abalada, vê os militares carregando armas. E quando os dois gloriosos profetas do Senhor mencionaram a palavra explosão na sua profecia, eles virtualmente fizeram com que todas as agências de notícias globais repetissem as suas palavras. O Senhor falou comigo a respeito de um grande evento que vai acontecer. Eu vejo uma explosão muito enorme.
breaking news this evening. There has been a huge explosion in the Lebanese Nesta capital, noite Beirut. houve uma enorme explosão na capital libanesa, Beirut. Uma massiva explosão. Breaking news of a major explosion in the city of Beirut, Breaking news, uma grande explosão em Beirut, Líbano. Just after 6 p.m. local time on Tuesday, the 4th of Logo August, depois das 6 horas da tarde, terça-feira, 8 de agosto, uma explosão se fez ouvir através do porto de Beirut. There was a massive explosion. Houve uma massiva explosão. Uma massiva explosão. Hello again, this is the News Hour from Al Jazeera. Adrian Finnegan here in Doha. There's been a large explosion in Lebanon's... Houve uma enorme explosão na capital do Líbano, Beirut. On the eastern edge of the Mediterranean Sea, a colossal explosion ripped through the evening. Uma colossal explosão atravessou o ar da tarde. It was just after 6 p.m. in Beirut, Lebanon's capital city yesterday, when locals filming a large fire pouco depois das 6 horas da tarde, tarde, Beirut, a capital do Líbano. Videos from the scene suggest there was one smaller explosion. Vídeos da cena sugerem que houve uma explosão menor. And then roughly 30 seconds later, this. Então 30 segundos depois, isso. Estes são os sinais de que o Senhor, o Messias, dos quais ele nos falou. Estes são os sinais da grande angústia que vai visitar a terra nesta hora.